Boa tarde, amor, amores. Boa tarde, doutora. Ai, deixa eu baixar aqui. Porque eu saio e eu tenho que deixar a TV ligada, né? Pra alguém aqui. E esse alguém tá comendo a minhoca da porta ali, olha só. Ela fica na Revolts, verdade. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco mais do nosso livro, né? Porque os médicos não querem que eu pare, então a gente, né? Quem tá patrocinando o negócio é que dita a forma de como o negócio tem que acontecer. É verdade. Então vamos lá. Eu dou muita risada porque agora eu fui no pet comprar ração pra Lara. Gente, a Lara, ela tá comendo demais. Verdade, eu até falei pro dono do pet agora. Eu falei, gente, eu comprei 1 quilo de ração pra Lara na terça, hoje é sábado. Eu falei assim, eu vou comprar meio quilo hoje porque eu vou. E ela come arroz integral com legumes. Então, assim, o negócio tá frenético, né? A Lara tá mandando pro bucho as coisas. Mano, eu tô com o vestido do Pelourinho, verdade, porque ainda me serve 5 anos, né? E eu continuo mantendo a mesma forma. Verdade, tem uma propaganda da Renove que eu gosto muito e essa propaganda ela diz assim: envelhecer é um privilégio, ter rugas aí já é diferente. Então, eu não uso produtos da Renove, porém eu uso produtos da L'Oréal, né? Como todo mundo sabe, eu uso a base da BB Clean e uso o anti-sinais da L'Oréal, que tem ácido hialurônico. Por quê? Porque ele não me dá alergia e realmente, depois que eu comecei a usar esse anti-rugas, anti-idade, minha pele melhorou muito, galera. E assim, eu faço o procedimento bem básico, né? Quando eu tô maquiada, eu lavo meu rosto com sabão, sabonete de rosto mesmo, né? Deixo secar e passo ele, né? Tiro, às vezes eu passo um produto que para limpar mais profundo e passo ele todos os dias. Então, assim, eu realmente fazem mais de 6 anos que eu uso esse mesmo produto. Eu vou pegar para vocês aqui para mostrar a verdade, né? Para quem para quem ainda não é o Revitalite, verdade. Ele é ótimo para pele. Além dele deixar a pele super limpa, ele deixa a pele realmente hidratada e os sinais de rugas eles vão sumindo mesmo, né? Na hora que você passa, ele dá aquela queimadinha por causa do ácido, né? E eu tenho resultado há muitos anos, tá aí a minha pele, né? Então vamos falar um pouquinho do livro. O que eu falo no meu livro, realmente, agora é papo de mulher, né, em relação de dependência em relacionamentos, de tudo que a gente viu aí durante esses anos todos na minha vida, né, que infelizmente, como diz a minha médica, né, eu me deparei com um mundo muito doente, um mundo de pessoas tóxicas, de relações tóxicas, e assim, com a exposição, é verdade, com a exposição que nós estávamos, né, o que acontece? As coisas se atraem, né? Então, basicamente, saídas excessivas de trabalho e outros trabalhos, o que acontece? Ia para outros trabalhos na qual tinha a ver com aquele mundo de mulheres totalmente intoxicadas. Amigas, ou parentes, ou colegas de igreja, ou vizinhas, né? Enfim, o meu mundo ele é muito fechado justamente por isso, porque a minha casa ela é sagrada, é verdade. Desde que eu me propus a morar só, em todos esses anos, né, eu só coloquei gente na minha casa na época da pandemia uma única vez, pra nunca mais, né? Foi lá no outro prédio que veio a bagunça do Gil e a galera toda, né? E eu conto isso no livro. Nunca mais. Foi assim, porque aquele negócio, interage, você tem que interagir, você mora no prédio que você ali com bastante apartamento. Então eu aprendi. Na época que eu morava no Recife, eu interagia com o pessoal da República, verdade, né? Com o pessoal que eu dividia apartamento, que eram, né, as pessoas que moravam ali. É verdade, a gente tinha uma interação ali, uns happy hours. Happy hours é comer uma pizza, comer um japa, fazer a noite do sanduíche, verdade. Mas era só aquele mundo fechado porque ele tinha regras, né? Pra você colocar uma pessoa ali dentro, tinha regras. Tanto que quando minha mãe saía daqui de São Paulo e ia pra lá, tinha que avisar com antecedência. Minha mãe tinha que pagar a conta de água, a parte dela, a conta de energia, era tudo dividido,
né? Por exemplo, tinha uma pessoa a mais, então essa pessoa a mais tinha que pagar o consumo, a estadia dela, né? Então as pessoas acham que República é uma zona. Não, pelo menos aqui eu morei não era assim, não entrava qualquer pessoa no apartamento, justamente para não virar uma zona, né? Eu não sei, por aí afora. Então eu sempre fui muito na minha. Depois que eu fui para Boa Viagem, só foi mais eu e a Lara mesmo, né? É verdade, eu tinha um envolvimento lá no Recife, ele ia lá para casa às vezes dormir lá, passar a noite, verdade, mas a maioria das vezes era só nós duas. O Lucas, que era quem eu dividia o apartamento, né, que era homossexual, tinha os namorados dele, tinha o pessoal que vinha da cidade dele, da terra dele pro apartamento, verdade. Eu falo isso no livro, mas eles tinham a vida deles e Fabiana a vida dela, né? Como a minha mãe ia para lá, a mesma coisa, né? Quando minha mãe ia para lá, ficava 20, quase um mês lá e era exatamente igual, né? Cada um tinha a sua vida. Então as pessoas elas acham que dividir apartamento ou morar em república é bagunça, né? Não é. Cada um tem a sua vida e tem regras, né? Justamente para não virar zona. E então eu fui acostumada dessa forma, né? Eu fui acostumada durante meu tratamento, tudo isso foi pesquisado. A ida da Márcia pro Recife foi basicamente isso também para saber como que era a minha vida lá, né? Porque existiam essas situações esdrúxulas de fotos com vários homens, né? Eu nunca levei nenhum tipo de homem nem para a República e só vir, né? Nem para Madalena, eu só levei, só entrou na época que eu tinha envolvimento lá, verdade, mas ninguém, né? E o meu ex-relacionamento que foi lá e fez, né? Que foi a partir daí que a gente tem aí no histórico policial, juntamente, e eu falo isso no livro, né? Que ele foi lá, ele fez a bagunça toda, né? Junto com o Instituto Vita, junto com o Danilo, para tentar, e a Natália, com essa galera, com o Leonardo, né? Para tentar fazer terapia de casal, que era um relacionamento, costurar o relacionamento totalmente violento, né? Então é isso que a gente tá vendo. Então é isso. Qual que é a diferença de mulher submissa para mulher que ela tem, como eu digo no meu livro, tem um capítulo que eu falo só disso. Qual é a diferença? Eu fui uma mulher submissa, verdade, né? Submissa mesmo, né? A prova maior é o que eu falo, né? Eu não saía de casa sem a pessoa que eu era casada, né? Então isso é uma submissão, né? Eu não tinha, para tudo e quaisquer coisa tinha que ser, se você vai, eu vou, eu só vou se você for, né? E o que é uma mulher saudável, que é o que eu sou hoje? É justamente isso, né? É a vida que eu levo, né? Só que, porém, a gente fez um tratamento aí à base gigante, porque foram duas violências, uma seguida da outra, por causa de pessoas de mundo tóxico, né? Na qual o relacionamento ele tem que ser algo bom, não para ter dor de cabeça. Dor de cabeça é vinho, excesso, né? Ou sol na cabeça, mais nada, né? Hoje é dia de tomar uma cervejinha porque eu vou limpar o apartamento, né? Então, hoje é aquele dia de relaxar, de ficar de boa. Eu tô brincando muito aqui com vocês em questão da Odete Roitman, porque, como eu disse, eu li a sinopse dessa novela, né? Eu não sou noveleira, não gosto de novela. E o que me chamou a atenção foi o Vale Tudo, né? E eu vi a versão anterior. Então, na época, eu li bastante coisa, vi bastante coisa aqui no YouTube sobre essa novela, né? Que foi explodiu na audiência na época, eu não lembro, é óbvio. E o bordão, quem matou o Odete Roitman. Então foi um negócio. E agora eles estão fazendo a mesma coisa. E eu fico brincando, porque a Lara gosta de televisão. A Lara, ela assiste mesmo comigo, né? Ela assiste filme, ela assiste desenho. Tanto que a prova maior é que quando eu saio, eu deixo ela aqui, eu deixo a TV ligada. Por quê? Porque ela fica assistindo mesmo, né, Lara? É engraçado. E ela presta atenção. E eu sei que presta atenção pelos movimentos das orelhas. Então, ontem eu tava vendo a novela e eu coloquei o vídeo aqui pra vocês, né? Porque tava uma cena e foi a cena da Maria de Fátima ali, fazendo a baixaria no hotel. É verdade, e a cachorra ficou espantada de ver, né? A mulher gritando né? Então eu achei muito engraçado. Eu até voltei um pouco a cena pela Sky, é verdade.
pra ver se ela ia ter a mesma reação, né? De novo, aí ela não teve. Mas é isso, galera. Então, relações saudáveis são assim, né? Não precisa ficar expondo pra ninguém a vida íntima e pessoal. Verdade. Eu tô aqui atualizando o canal pelo meu livro. Tô contando a história pra vocês de tudo o que aconteceu, infelizmente, porque aquele negócio, relação doente, ela atrai pessoas doentes, né? A pessoa, para ela se tornar saudável, ela tem que se isolar de verdade desse tipo de gente, né? É verdade. E esse tipo de gente tem que sumir. Por quê? Porque realmente pra não afetar as coisas. Então, quando aparecem isso no trabalho, por causa da exposição, por causa de celular, de controle de celular sem autorização, né? Poxa, é tão fácil chegar na minha pessoa e falar, olha, Fabi, tem um controle de celular, é verdade, principalmente no ambiente que você trabalha, é tal pessoa, por que fazer esse tipo de coisa, né? Não, então assim, aí seria muito fácil, seria uma coisa mais tranquila. Mas não, as pessoas elas gostam de fazer as coisas erradas, né? Por isso mesmo que eu fiz todos, como eu falo no meu livro, eu fiz todas as procurações necessárias para justamente eu ter a segurança absoluta de quem está tomando conta da minha vida, verdade. Porque é que pode, né? Porque quem não pode se sacode. É aquele negócio, quem pode, pode, quem não pode se sacode, vai lá brigar, vai se bater. Comigo não funciona, né? Eu falo isso muito no meu livro em questões de mulher submissa, como eu fui, e mulher que que é saudável, galera, né? E é isso. A minha vida ela é organizada há muitos anos, né? A minha vida em si ela é muito organizada. Eu sou uma mulher muito organizada. Porém, o problema é os trabalhos, né? Mas os trabalhos por quê? Por causa dessa galera que se infiltra, né? É verdade, essa galera que não acorda pra vida, traz relacionamentos, traz coisas do que aconteceu no Recife, fica com esse negócio com coachings, de querer fazer, voar, acorda, né? Eu já vou há muitos anos e não foram vocês, foi a psicologia, a psiquiatria, entendeu? Foi todo o tratamento de um contexto que eu tive aqui em São Paulo, né? Então, assim, são gente, né? Você se depara com o Estevão da vida, como eu já me deparei, é verdade, com uma Camila da vida, com uma Natália da vida, na Évora, entendeu? Então, assim, você dá risada, você fala, gente, pelo amor, né? As pessoas, elas apostam nisso, né? Algo que a gente tá vendo na cara, que não vai rolar, que acabou, é página virada, é outra vida, é outra coisa, é outra, né, outra Fabiana. Então não adianta. Então a gente deixa aí à vontade, verdade, eu entro e saio de trabalho. É bom que o meu currículo ele agrega, né, mais experiências profissionais, é verdade, né? Mais experiências, porque isso é muito bom, né? São mais conhecimentos que você coloca ali no seu currículo e assim, né, a vida caminha. Hoje a gente vive em outra era, né? Outra era na parte profissional, verdade. Tem mais aquele negócio, né? Ai, tira outra carteira profissional porque eu fiquei 6 meses em um trabalho, 8 meses em um outro, tá suja. Não, não suja. Isso daí hoje é totalmente ao contrário. Isso daí é nada mais nada menos que experiência profissional, porque hoje em dia os contratos de trabalho eles têm prazos. É verdade, né? Tem a quantidade de prazo para você fazer aquele trabalho, né? Então, se você faz um contrato com aquela quantidade de prazo, é aquele total que você vai fazer. Então, você fica à vontade de você sair ou renovar o trabalho com a empresa. Ou seja, então, é isso. E a gente dá risada, galera, porque é algo que dificilmente vocês vão ter sucesso comigo, não é verdade? E vocês não vão ver nada pessoal de relacionamentos meus, nem na minha parte, no meu canal, nem nas minhas redes sociais, e muito menos nas redes sociais dos livros, né? É para vocês terem a consciência e a ciência de que pessoas normais, pessoas saudáveis, elas não precisam expor a vida pessoal delas, vai viajar, é óbvio, né? Eu sempre coloquei nas minhas redes sociais, eu sempre tive muito pouco celular com pouca memória, né? Mas depois eu aprendi, eu já não tinha mais rede social, então eu só tinha meus Googles, né? Eu fui aprendendo a fazer mais contas para armazenar nas contas do Google as minhas viagens, enfim, né? Coloquei tudo aqui no canal porque é um livro, é uma história que eu estou contando
enfim. Mas daqui pra frente vai ser muito difícil vocês verem eu fazer esse tipo de coisa, né? É verdade. Então, um beijo no coração, um bom sábado pra vocês e até mais. E alguém, ó, é um bucho grande, porque tá comendo mesmo, viu? Tchau, amor, amores. Se cuidem, galera. Tchau, tchau.